seguirmos. Estendo as mãos aqui para frente, vamos estar orando pela vida do Nelson, que estará trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações. Grandioso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor, apresentando a vida do Teu Filho, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Nós pedimos, grandioso Deus, Ele mais uma vez, ó Pai, como instrumento do Senhor para falar com a Tua igreja, Senhor. Neste momento, Senhor, Ele é a Tua boca, Senhor, para falar conosco. Usa Ele grandemente, com poder, ousadia e autoridade do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estarmos aqui nessa noite, na presença do Senhor, noite de quarta-feira, saber que o Senhor está aqui no nosso meio. E no nome do Senhor Jesus, irmãos, a gente estamos aí na mesma fé, na mesma esperança, de que esse ano de 2020 será um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de restituição. E a gente vai estar fazendo uma unção com óleo aqui nessa noite. Você que quer receber a sua vitória, você que tem fé de que esse ano seja um ano de conquista na sua vida, de vitória, de unção, você deixa seu lugar agora, o presbítero Vinícius vai estar ungindo você, você vem com fé, com esperança, que o Senhor Jesus vai estar derramando unção sobre a sua vida. Esse óleo que a gente está passando aqui em você, vai ser para simbolizar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida nessa noite, te selando, te abençoando, te fortalecendo. Não importa a maneira que você chegou aqui nessa noite, o que importa é que o Senhor Jesus, Ele está aqui no nosso meio. O que importa é que o Senhor Jesus se faz presente nesse lugar, que o Espírito Santo está aqui para fazer maravilhas, para operar sinais. O Senhor está aqui para nos abençoar nessa noite. E como é bom nós estarmos aqui na presença do Senhor, como é bom estarmos aqui louvando a Deus, como é bom saber que ainda nós temos essa liberdade aqui na terra, de estar unido neste lugar que o Senhor providenciou para nós aqui na cidade de Santa Fé, estarmos na liberdade de estar cultuando o Senhor em espírito e em verdade. A única coisa que custa para nós estarmos aqui nessa noite, é nós sairmos da nossa casa, é nós querermos estar aqui. E se estamos aqui nessa noite, irmãos, é porque nós queremos estar na presença do Senhor, é porque nós sabemos que não tem lugar melhor para estar do que a presença do nosso Deus. E se você está aqui nessa noite, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Oh, aleluias! Venha receber essa unção com óleo, venha receber com fé, com esperança. Toma essa atitude mesmo, que o Senhor Jesus vai operar sinais, maravilhas. Tudo aquilo que estava cadeado, que estava preso na sua vida, que estava amarrando, se havia enfermidade sobre a sua vida, colocando peso, para que você não levantasse, para que você não saísse do seu lar e viesse até este lugar. O Senhor nessa noite está te surpreendendo com uma unção de vitória sobre você, sobre as tuas mãos, sobre a tua vida, sobre o teu espírito, sobre o seu coração nessa noite. Oh, aleluias! Continua, Pai, com liberdade em nosso meio, continua agindo, Senhor. Essa casa é tua, esse povo é teu, Senhor. Usa para que faça a diferença sobre a cidade de Santa Fé, sobre os lares, sobre as famílias, meu Pai. Oh Deus, use o teu povo sobre essa igreja, use, ó Pai amado, sobre a tua obra. O Senhor nos convocou, ó Pai amado, para participar do seu reino, e estamos aqui com fé, e vamos caminhar na presença do Senhor Jesus, aleluias, porque é bom, é maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, e com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus tem algo particular com você. Não importa se somos muitos, o Senhor te enxerga em particular. Deus tem algo em particular com você. O Espírito Santo de Deus te visita aí aonde você está. O Senhor Jesus toca no seu coração. Se você abrir o seu coração nessa noite, essa palavra vai penetrar no profundo, no oculto,
e o Senhor Jesus vai fazer como que frutifique na sua vida a palavra dele, porque a palavra do Senhor é uma palavra que não volta vazia, amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento para a leitura da palavra? O texto lido nessa noite, que será lido, se encontra em 2 Samuel capítulo 19, aleluias, louvado é o nome do nosso Deus. Aos nossos visitantes nessa noite, que sejam todos muito bem-vindos. O Senhor tem uma palavra para contigo nessa noite, amém? Aleluias, glória é o nome do nosso Deus. Oh, aleluias. Está escrito assim: e disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às fortalezas da cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste as caras de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos, e levanta-te, pois agora sai e fala conforme ao coração de teu servo, porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que te tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então o povo veio apresentar-se diante do rei para Israel, diante do rei, porém Israel fugiu cada um para as suas tendas, amém? Os irmãos podem estar sentando nesse momento. Fique ligado na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor quer falar com a sua vida nessa noite. Amados, quando nós lemos esse texto, nós vimos falar da vida de um rei, que a sua história, por sinal, uma história bastante conhecida. Essa história desse rei, que era um menino, que era um pastor de ovelhas, um menino que ele cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Ele era um dos seus 8 filhos que seu pai tinha, e Deus com certeza viu algo na vida de Davi. Deus com certeza achou graça na vida daquele jovem, porque o Senhor quis falar com Samuel, o Senhor quis levar Samuel até ele, para que, através de Samuel, Davi fosse ungido. Irmãos, nós vemos o trabalhar de Deus, nós vemos os planos de Deus, nós vemos os projetos de Deus, e quando nós olhamos para a vida de Davi, não é diferente. Quando nós olhamos para Samuel recebendo aquela ordem de Deus, muitas das vezes dá a entender, olhando para a palavra do Senhor e lendo algum texto, que Samuel ele teve uma preocupação com a sua própria vida, porque se ele ungisse Samuel a rei, logo Saul o mataria, logo Saul ficaria ofendido com Samuel por aquele feito. Então Deus preparou tudo certinho, Deus fez de uma forma em que Jessé fosse fazer um sacrifício, em que Jessé reunisse os seus filhos, em que ele tivesse uma particularidade ali, e naquele momento
aquele escolhido fosse ungido. E nós vemos diante da história, nós vemos diante dos relatos bíblicos, de que isso aconteceu, de que Davi, ele foi ungido. Irmãos, então nós vemos um homem ali, que ele deixou de estar ali somente como um homem qualquer, mas que ele passou a receber uma unção de Deus, uma unção de rei sobre a sua vida. E algo começou a acontecer na vida de Davi. Alguns desafios começou a aparecer para ele, mesmo ele voltando aos campos, mesmo ele continuando nas suas atividades, mesmo ele cuidando das ovelhas, mas nós vemos que Deus era na vida dele. Deus era na vida de Davi, no seu trabalho, nos seus afazeres, diante dos seus irmãos, diante da sua família, e Deus se mostrava que era na vida dele. Veja bem, quando Deus pede para que nós falamos algo, muitas das vezes nós ficamos preocupados. Samuel ficou preocupado. O que poderia acontecer com ele? Mas Deus tinha uma estratégia. Deus tinha uma forma certa de que Samuel chegaria e ungiria Davi. E isso cabe a nós, que hoje também nós levamos a palavra do Senhor, nós oramos, nós queremos fazer a obra de Deus, e muitas das vezes nós nos encontramos temerosos, com medo, muitas das vezes colocando empecilho. Muitas das vezes nós falamos assim: olha, se eu for fazer a obra de Deus, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que parar de fazer isso, eu vou me sacrificar, eu vou ter que me doar mais. Mas irmãos, se o Senhor está te chamando você para a obra, Ele tem tudo preparado para a sua vida. Basta você acreditar, basta você acreditar no chamado que Deus tem na sua vida. E se o Senhor Jesus quiser te usar, deixa que Ele usa. Se o Senhor Jesus tem dom para dar para você, receba os dons. Seja dom de cura, dom de profecia, seja o dom que for, receba. Guarda contigo e use como ferramenta na obra de Deus. Amados, Davi, ele recebeu aquela unção sobre a vida dele. E a partir daquele momento, ele lutou com o urso, ele lutou com o leão, e ele foi vitorioso, ele venceu. Ele começou, irmãos, a se desprender, ele começou a ter desejo de ir para a batalha, ele começou a ter desejo de ir lutar no exército ali de Saul, porque ele queria desafio na vida dele. Ele queria mostrar e ver aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E o Senhor Jesus, irmãos, nos colocou no seu reino. O Senhor Jesus nos trouxe para o lado dele. Não é para nós ficarmos acovardados, não. Não é para nós ficarmos com medo das batalhas, das lutas diárias. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele nos dá a paz. Ele nos dá a vitória através do sangue dele que foi jorrado na cruz do Calvário. Mas isso não isenta nós de enfrentarmos batalhas diárias, de enfrentarmos lutas, desafios de uma vida melhor, desafio de algo melhor aqui na terra, que pelo qual nós temos que lutar. O Senhor Jesus, irmãos, quer ver nós felizes, porque a nossa alegria não está naquilo que o mundo pode proporcionar, mas a nossa alegria está no Filho de Deus. A nossa alegria está em Cristo Jesus. E Davi, irmãos, mediante aquela unção, mediante aquele particular que ele tinha com Deus, ele se apresentou um dia para o rei. Ele enfrentou um gigante. Ele venceu aquele gigante. Ele lutou ao lado do rei. Ele lutou à frente dos exércitos do rei.
Ele foi vitorioso em batalhas e em batalhas. Veja bem, irmãos, Deus tinha apontado aquele jovem diante dos 8 irmãos da família de Jessé. Deus tinha escolhido ele. E você que nessa noite, Deus te escolheu para uma grande obra. Deus tem um chamado na sua vida, querido. Deus te apontou. Antes que você conhecesse Ele, Ele já te conhecia. E Ele já falou, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Irmãos, Davi se apresentou. Ele foi à frente das batalhas. Conquistou vitórias e vitórias sobre vários povos. O povo se alegrava com ele. No entanto, que foi tantas coisas que aconteceu, que houve uma perseguição à vida dele pelo rei. E nós sabemos os resultados dessa perseguição, aonde chegou. Quantas batalhas que aquele jovem teve. E quantas coisas teve para contar dele aqui nessa palavra. E esse texto, irmãos, vem falar de Davi. Porque esse homem ungido por Deus, que já tinha recebido unção de conquista, unção de vitória, unção de governador, unção de comandante de exército, unção de rei. Algo estava pesando na vida daquele homem naquele dia. Algo estava pesando em Davi naquele dia. Porque ele viu que o seu grande exército tinha partido. Ele viu que os seus homens preparados tinham partido. E naquela batalha, naquela luta sangrenta, aonde era o fio da espada, onde aqueles homens preparados para matar, como de costume, de sair vitorioso, porque o povo de Deus era vitorioso. Davi já estava acostumado a se alegrar com as vitórias. Mas algo pesou sobre a vida de Davi naquele dia. Porque ele sabia que do outro lado lá estava seu filho. Do outro lado estava seu filho. E isso, irmãos, fez como que Davi ficasse angustiado. Porque nada mais e nada menos era Absalão que estava do outro lado, batalhando para tomar o reinado de Davi, batalhando com uma parte do pessoal para tomar o reinado. Irmãos, como foi difícil para Davi, como que Davi sentiu aquela batalha, como que Davi ficou preocupado com aquela situação. Se Davi pudesse naquele momento, ele daria a sua vida para aquele filho. Se Davi pudesse naquele momento, ele pouparia a vida dele. Irmãos, os grandes homens de Deus têm momento que nós passamos por aflições. Você que serve o Senhor, você ainda está aqui nesse mundo, querido. Você ainda está num corpo. Você ainda é de carne. Você tem emoções, você tem sentimento, você tem alegria, você tem tristeza, você tem momento de angústia, você está sujeito a passar por enfermidade, mas nada disso, irmãos, pode fazer você parar a sua caminhada. Nada disso possa fazer você parar do projeto que Deus tem na sua vida, do chamado que Deus tem por você. Muitas das vezes nós queremos parar na nossa caminhada pelos nossos sentimentos incontroláveis. Muitas das vezes porque nós estamos na igreja e nós falamos alguma coisa que não era para ser falada, nós dizemos alguma coisa que não era para ser dita, ou alguém falou alguma coisa para nós, ou chegou alguma coisa na nossa vida que feriu. Quero dizer para você, irmãos, que você é de sentimento.
É normal que isso aconteça em nós, mas não é normal nós abandonarmos a nossa caminhada, o nosso ofício, a nossa posição. Há momentos, irmãos, que nós não temos nem palavra, há momentos que nós só fechamos os nossos olhos, há momentos que nós encoemos, há momentos que nós sentimos dor na nossa alma. Davi sentiu dor na alma. O povo viu aquele sofrimento do rei, porque sem dúvida essa notícia chegou até ele, e falou que o seu filho estava morto. Irmãos, aquele povo que estava lá naquela cidade, acostumado em se alegrar nas vitórias, em se alegrar com as vitórias do rei que dava sobre o seu povo. Os comandantes daquele exército chegavam saltando as muralhas com aqueles cavalos, com aqueles carros de guerra. Iria contar as vitórias, como foi a estratégia. Mas ao chegar naquele momento, encontrou com Davi de caris baixa, semblante de dor, de tristeza. Irmãos, muitas das vezes acontece isso com nós também, mas a palavra do Senhor mostra o que aconteceu. O povo, quando viu aquilo, irmãos, o povo entrou em suas furtandelas, em lugar de vergonha, em lugar de derrota. Com certeza eles iam para a frente do palácio para festejar aquela vitória, mas eles recuaram. Eles recuaram e foi para os seus lares, lugar de esconderijo. Mas o Senhor tinha esse propósito na vida de Davi, e Davi sempre conhecia o Deus que ele servia, e sempre tem pessoa certa para estar ao lado dele, assim como você tem pessoa certa que está ao seu lado. Você tem seu pastor, você tem seu irmão da igreja, aquele que está lutando juntamente com você. Você não está sozinho aqui nesse mundo, e as lutas que você tem passado não são nada mais, nada menos do que coisas humanas, que são capazes de nós passarmos. Joabe, irmãos, ele olhou para aquela situação. Joabe viu o rei. Joabe não se conformou com aquela situação. Falou: Davi, você se encontra triste, mas Absalão, ele se rebelou contra você. Absalão, ele se levantou para matar as suas filhas. Absalão, ele se levantou para matar as suas mulheres, as suas concubinas. Absalão, ele se levantou para matar o seu reino, para matar nós que estamos todos esse tempo lutando com você. Davi, não é momento agora de você se entristecer, não é momento de você se calar, não é momento de você permanecer nesse estado. Coloca novamente as suas vestes, porque você rasgou como sinal de vergonha. E agora, Davi, não é momento de você chorar com os que choram, mas é momento de você se levantar como rei e se alegrar com os que se alegram, Davi. Olha que Deus já foi na sua vida. Olha pelos livramentos que Deus já te deu. Olha quantas batalhas que você já enfrentou com esse povo. E esse povo te venera como rei. Esse povo gosta de você. Esse povo sempre está do seu lado. Davi, é momento de você se vestir novamente. É momento de você levantar a sua cabeça. É momento de você se colocar de pé. Sabe, Davi, porque senão vai acontecer coisas piores ainda na sua vida. Davi, olha para a sua história. Olha para o seu passado. Olha como que Deus já foi e já fez através de você. Quantas coisas que você já não enfrentou até aqui. E digo como palavra de Deus, Davi, se você não se levantar
Coisas piores do que já aconteceu até aqui vão se suceder na sua vida. Olha que palavra que veio para aquele homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus estava recebendo essa palavra na sua dor, na sua angústia. Olha, se você ficar aí de caras baixas, no chão, quero dizer para você que coisas piores, que você nunca viu, vai acontecer com você. Esse texto diz, irmãos, que Davi, ele imediatamente ele deu ouvido à voz. Imediatamente ele se levantou. Com certeza ele se prontificou. E ele sentou às beiras daquela porta. Com certeza ele sentou em frente ao seu reinado. Imediatamente aquelas palavras já começou a se espalhar naquela cidade. O rei já se voltou. O rei se levantou. O rei está querendo receber nós novamente. O rei vai se alegrar conosco novamente. O rei está valorizando as nossas vitórias. O rei, ele está se levantando do pó. Irmãos, e aquele povo voltou novamente. É isso que Deus está falando conosco nessa noite, irmãos. Muitas das vezes nós nos apegamos naquilo que nos machucou, de uma tal forma, irmãos, que nós estamos rasgando as nossas vestes, que nós já não estamos mais nem com coragem de andar, de caminhar, de olhar no rosto daqueles que se alegram com nós. Mas assim como Davi, irmãos, ele tinha o conhecimento de Deus, e ele não aceitou aquela situação na vida dele, de que coisas terríveis poderiam acontecer na vida dele, e ele temeu o nome de Deus, e se pôs novamente no seu posto. Eu convoco você, igreja do Senhor Jesus, não olhe para as lutas, não olhe para aquilo que tirou as tuas forças, não olhe por aquilo que te causou dor, porque nessa dor, se você se entregar, nesse momento de batalha, de dificuldade que você está enfrentando, em particular com Deus, se você se entregar, irmãos, a perca é muito maior. Mas nesse momento de dificuldade, de batalha, de dor, se você assumir o seu papel, se você se levantar diante de Deus, aí tudo muda na sua vida, querido. Aí você alegra o coração de Deus. Aí você honra o mestre dos mestres. Aí você valoriza o chamado que Deus tem na sua vida. Se levantando da cinza, se colocando de pé e se prontificando ao seu chamado. Foi difícil até aqui, as lutas foram grandes, as tempestades foram terríveis, as marcas foram dolorosas, mas o inimigo queria que você ficasse prostrado. Mas nessa noite, você não vai ficar prostrado não. Através da sua fé, você vai perseverar. Você vai perseverar na sua caminhada. Você vai esperar a volta de Jesus. Você vai esperar a conversão da sua família. Você vai esperar que as coisas não vão ficar da mesma forma que estava. Satanás achou que aquela prova que você passou, aquela luta, aquela dificuldade tão grande que você passou, iria ser para a sua derrota. Mas o Senhor Jesus, ele fala assim, ó: quanto maior é a batalha, maior é a prova, maior é a vitória. E aquilo que era para ser, irmãos, de derrota, que ia ser a sua grande derrota, o Senhor Jesus vai usar esse momento e vai te fazer um grande vencedor. Vai te fazer um grande vencedor. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm lutado ao seu lado querem ver a alegria no seu rosto. As pessoas que têm lutado ao seu lado, as pessoas que têm visto a sua conversão, as pessoas que têm pagado o preço por você, as pessoas que têm orado por você, as pessoas que têm andado de joelho por você,
as pessoas que têm derramado lágrimas pela sua vida. Eles querem glorificar o nome do Senhor Jesus juntamente com você neste lugar. E sabe de que forma? Na presença de Deus. Na presença de Deus. Esse momento não foi de derrota, esse momento foi para a vitória. Através daquela luta que você passou, olha ao seu lado. A sua mulher continua com você, os seus filhos continuam com você. Aquele que tem andado ao seu lado, querendo o seu bem, continua com você. Quero dizer uma coisa para você, você não está sozinho nessa não. Quero dizer uma coisa para você, se você está orando pela sua família, do seu lado ainda cabe mais gente para sentar e cultuar o Senhor aqui neste lugar, aleluias. E esse ano de 2020, irmãos, que seja um ano de vitória, um ano de salvação de almas, um ano de conquista, que nós possamos se alegrar com aqueles que se alegram, que nós possamos, irmãos, ter a alegria de ter a nossa salvação, mesmo se custou algo tão difícil para nós, se foi algo que até foi para Deus, já está nas mãos do Senhor, mas o Senhor continua fiel ao nosso lado, o Senhor continua fiel para nos abençoar. Irmãos, Davi, ele se levantou, e todo o povo se levantou e voltou a ele. Aquela grande multidão que estava olhando e falando assim, Davi ele se abateu, agora nós vamos tomar posse da vitória dele. Aquele povo se envergonhou, aquele povo voltou para suas casas, e aqueles que eram para se alegrar, eles se alegraram na presença de Deus, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé nesse momento. Vou estar orando pela sua vida, que o Senhor possa estar derramando bênçãos sem medida. O Senhor Jesus conhece a sua história, o Senhor Jesus sabe da tua vida, Ele sabe que você tem sentimentos, quem sabe esses sentimentos um dia foi ferido, quem sabe você está passando por um momento de dor, quem sabe você parou um dia na sua caminhada, algo te deixou você de caris baixo, mas nessa noite o Senhor Jesus está dizendo